Seja muito bem-vindo ao meu canal. Talvez vocês não me conhecem, eu sou a Ruth, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu queria estar compartilhando uma palavra que está lá em Marcos 10, o 46 até o 52, que diz assim: o cego de Jericó. É uma história bem conhecida, é uma passagem bem conhecida da Bíblia. O 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Né? Um cego, desde nascença, e que ele ouviu falar que Jesus ia passar. Só que eu vejo a fé desse homem, porque ele ouviu falar e ele creu que esse homem poderia curá-lo. E ele não perdeu a oportunidade. E Bartimeu, o significado é o cego, né? Filho de Timeu. Então a sua identidade era de um mendigo, a identidade dele era da sua doença. O nome dele era dado pela sua doença. Então ele não conhecia a identidade dele. Mas em Cristo, tudo foi transformado pelo Senhor. Ele não temeu, quando ele ouviu que Jesus estava passando ali, ele clamou em alto bom som: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu a oportunidade que ele estava tendo, que era de clamar, de falar com o mestre, de pedir que o mestre o libertasse daquela prisão, que era aquela doença, né? E Jesus o ouviu. Ele clamou tão alto que Jesus o ouviu. E ele não temeu, ele não perdeu a oportunidade que ele tinha. E uma coisa que me mostra também, mexe muito comigo, é sobre a questão da capa. Porque a capa para ele era algo que era tipo de sobrevivência. Ele usava quando estava no frio, ele usava em várias situações, era a coberta dele, era tipo como se fosse a casa dele. Ele não deixou nada que o prendesse. As pessoas falavam: para de clamar, para, você está incomodando o mestre, para. Ele não deu ouvido, ele não deixou que as pessoas tirassem o foco dele era Cristo, e ele perseverou até que ele conseguiu a vitória dele, até que ele recebeu o que Deus tinha para ele. E às vezes, a gente nos colocando nesse lugar, a gente pensa: o que nos tem nos tirado do foco? O que nos tem impedido de receber aquilo que Deus tem para nós? A vitória. Porque na Bíblia também fala que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. O porquê que não estamos tomando posse dessa vitória? O que está acontecendo na nossa vida que está tirando o foco de quem verdadeiramente importa, que é Cristo? E a gente começa a entender: que fé. Porque ele creu. Ele perseverou. E ele gritou, clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus, ele tem misericórdia de nós. Mas para a gente também receber a nossa vitória, a gente tem que se posicionar como esse cego se posicionou. Em clamar, em gritar, em suplicar, em buscar ao Senhor, em orar e falar: Pai, tem misericórdia de mim, olha para mim. Ô Jesus, tem misericórdia de mim, assim como o Senhor teve de Bartimeu. Me dá um coração com fé, para que eu não desista de clamar pelo Senhor até eu receber minha vitória, e que eu persista cada dia mais. Porque Bartimeu não só recebeu a vitória, não só recebeu a cura e foi embora. Não, ele continuou seguindo Cristo pelo caminho. A gente não deve ir a Cristo para receber algo por causa que pra gente receber alguma coisa. Deus não é Deus de troca. Então a gente tem que ir por Ele, por amor, por fé nele e continuar nele, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que a gente não venha nos afastar, que a gente não venha desistir do Senhor e venhamos perseverar em estar com Ele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês e que essa palavra possa tocar em seu coração. Que você não desista de clamar, não desista de perseverar, porque o que Deus tem para você, Ele vai te dar no momento certo. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.